Fala galera, sejam bem-vindos à live 64 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é derivada parcial de funções com várias variáveis. Vou fazer um exemplo com uma função de 3 variáveis, x, y, z, e ainda uma função de 4 variáveis. Vou resolver esses 3 exemplos aqui, passo a passo. A gente vai calcular as derivadas parciais de primeira ordem. As de segunda ordem eu vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Então fica comigo até o final, porque eu vou resolver esses 3 exercícios passo a passo. Bora começar com o que é derivada parcial. Você sabe? Olha só, uma coisa que confunde muitos alunos e impedem eles de passar em cálculo de primeira é a diferença entre aquela derivada da função de uma variável só, que você coloca o d dx. Só que agora em derivadas parciais você não coloca d dx, você coloca del dx. E a função não é só x, é x, y, z, várias variáveis. Então a primeira mudança, quando você sai do cálculo 1 e vai para o 2, é que você não usa d mais, você vai usar del. Na verdade, essa é uma letra grega que chama del rho. Aí a gente usa del, né? Porque fica falando del rho toda hora. A gente usa del. Então, lá no cálculo 2, se você usar a letra d, o professor tira ponto. Tá? É um detalhezinho que faz muita diferença aqui. Como a gente está trabalhando com funções de várias variáveis, a gente vai usar a notação del. Qual que é a lógica aqui? Você tem várias variáveis, mas você tem que prestar atenção no denominador aqui. Ó. Eu estou derivando, esse símbolo aqui indica derivada. Eu estou derivando a função f em relação a x1. Você pode derivar em relação a x1, x2, x3, x4, em relação a qualquer variável. A função, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é uma função geral. Ela tem x1, x2, x3, x4. Imagina, tem 1000 variáveis aqui. Né? Coloquei xn. É tanta letra que a gente para de ficar escrevendo x, y, z. A gente fala que é x1, x2, x3. Então, depois do cálculo 2, é muito comum você trabalhar com várias variáveis. Tá? Já vai acostumando com isso. Porque no mundo real, você não tem uma variável só. Por exemplo, você vai calcular o lucro da empresa. Você acha que o lucro da empresa depende só de uma variável? Depende de várias. Depende, sei lá, da inflação, do preço do concorrente, do custo que ele tem nas máquinas. Tem várias variáveis. Né? O cálculo 1 é só para a gente começar. Depois as coisas começam a ficar divertidas. Para você passar em cálculo de primeira, já vai acostumando com esse mundo de várias variáveis. Então, se você está derivando em relação a x1, a dica para você acertar a derivada é você enxergar todas as outras variáveis como se elas fossem constantes. É como se fosse um 3, um 4, um 20. Isso que é difícil. Porque você tem uma função com um monte de letra e é difícil você olhar para a letra e enxergar um número. Por exemplo, se eu tenho x, y, z. Se eu estou derivando isso aqui em relação a x, eu quero que você enxergue o y e o z como se fossem números. Aí você consegue aplicar as técnicas que você já aprendeu lá no cálculo 1. Mas, olhando, né, você tem que acostumar a enxergar as outras letras como se fossem números, como se fossem constantes. Então, por mais que tenha várias letras, a gente vai usar as mesmas estratégias do cálculo 1. Aquelas regras de derivação do cálculo 1. Beleza. Então, se você está derivando em relação a x1, o x2, o x3, todas as outras variáveis, a gente vai tratar como constante. Eu vou colocar CTE. Se você está derivando em relação a x2, todas as outras constantes, ou seja, x1, x3, x4, x5, todas as outras constantes todas as outras variáveis serão constantes.
Se você entender essa lógica, acabou. É exatamente o que você aprende no cálculo 1, só que agora adaptado para várias variáveis. A dica para você passar em cálculo de primeira é aprender a enxergar as letras como se fossem números. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que nós temos uma função de 4 variáveis: x, y, z e w. Eu posso derivar em relação a x, eu posso derivar em relação a y, derivar em relação a z, derivar em relação a w. Então, aqui tem 4 possíveis derivadas que você pode calcular. Tudo isso aqui a gente chama de derivada de primeira ordem. Tem derivada de segunda, de terceira, de quarta ordem também. Mas isso aí já começa a ficar divertido. Eu vou falar isso numa outra live. Vocês querem que eu fale sobre derivadas de ordem superior? Põe aqui nos comentários, tá? O que eu quero que vocês aprendam nessa parte é que se eu estou derivando em relação a x, o y, o z e o w devem ser constantes. Você tem que olhar para eles como se eles fossem constantes. Essa é a sacada para você passar em cálculo primeira. Então, se você deriva em relação a x, y, z e w é constante. Se você deriva em relação a y, o x, o z e o w são constantes. Se você deriva em relação a z, x, y e w são constantes. Se você deriva em relação a w, aí x, y e z são constantes. Então, esta é a sacada. Pode ter 1000 variáveis. O difícil aqui do cálculo 2, em derivadas parciais, não é a teoria. É você lembrar as regras de derivação lá do cálculo 1. Como deriva seno? Como deriva cosseno? Isso aí você tem que memorizar as regras de derivação. Mas quando coloca muitas variáveis, a única coisa que muda é esse detalhe aqui. É você aprender a enxergar as letras como constantes. Regra do produto. Qual é a regra do produto? Derivado do primeiro vezes o segundo, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Isso é uma regra lá do cálculo 1. Bem famosa, né? E já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque veio aqui na regra do produto e derivou o primeiro vezes a derivada do segundo. Se você fizer isso aqui, o professor vai te dar 0 e não adianta reclamar, não. Isso aqui é um erro feio, tá? Derivado de produto não é o produto das derivadas. Anota isso aí no seu caderno, hein? É um erro comum, então provavelmente você vai ficar tentado a errar. Mas se você está vendo esse vídeo, quando você cometer esse erro, você vai lembrar de mim. Vamos lá. Qual é a derivada de x cosseno? Você pode derivar o x e depois derivar o cosseno? Não. Não pode. Você vai derivar o x, depois multiplica pelo cosseno. Aí depois você deriva o cosseno e multiplica pelo x. O que está em vermelho já está pronto. Agora, qual é a derivada de x? Isso é regra. Tem uma tabelinha de regras que normalmente a gente memoriza, ou então você, dependendo da prova, tem formulário, né? Se tem formulário, é só consultar. Qual é a derivada de x? 1. O cosseno continua. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno. E o x continua. Acabou. Isso é uma regra lá do cálculo 1. Isso não é derivada parcial. Tem uma variável só tem x. Agora, como que você usa essa regra para várias variáveis? Vamos lá. Deriva para mim, em relação a x, y vezes cosseno. Agora tem duas variáveis, tem x e y. Esse aqui é um erro muito comum. Olha só. Se eu estou derivando em relação a x, o y é como se fosse um 2, um 3, um 4. Então, o y ele pode sair dessa derivada. O y é uma constante. Quando a derivada de constante, você tira a constante e deriva a função. Então, o y ele continua para fora. Muita gente usa a regra do produto aqui. Fica fazendo conta à toa. Qual é a derivada de cosseno? Menos seno. Então, a resposta é y vezes... derivada de cosseno é mais seno positivo. Seno de x. Então, olha que doido. Eu precisei de usar a regra do produto? Não, porque não era duas funções de x.
O difícil é você acostumar sua mente a enxergar y como se fosse um número. Se você pegar essa manha, o cálculo 2 vai ficar derivada parcial de várias variáveis, vai ficar muito fácil. Agora, e se você derivar em relação a x, xy cosseno? Aí você tem duas funções de x, tem que usar a regra do produto. Mas está vendo esse y aqui? O y é um número. Então, o número continua. O número continua. Qual é a derivada? Deixa eu fazer com calma. Pera aí. Eu tiro a constante y e depois eu derivo x cosseno x. Entendeu? Eu tiro o y porque y é uma constante em relação a x. Agora, qual é a derivada de x cosseno? Aí é só usar a regra do produto. A gente já fez aqui, não já? Aqui, ó, derivada de x cosseno. Vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. Essa é a resposta. Isso tudo aqui vai ficar vezes y. Entendeu? Quando tem várias variáveis, o exercício assusta. Mas não é tão difícil assim, não. Você só tem que acostumar a ver as letras como constantes. Essa dica vai fazer você passar em cálculo de primeira. Olha aqui. Mesma ideia. Se você derivar em relação a y, o cosseno de x é um número. Ou seja, o cosseno de x sai da derivada e lá dentro vai sobrar apenas y. Isso que é difícil de ver. Você tem cosseno de x e você vai tirar o cosseno de x porque ele é um número. Cosseno de x número. Isso que é difícil de ver. Quando você sai do cálculo 1 e vai para o cálculo 2, é difícil enxergar letras como números, né? Isso aqui é como se fosse um cosseno de 3. Então você pode tirar. Qual é a derivada de y? Vai dar 1. Então, resposta é cosseno de x. Agora, e se você derivar essa função aqui em relação a y? Agora, você vai poder tirar as constantes x e cosseno de x. Porque como você está derivando em relação a y, o x e o cosseno de x são números, são constantes. Constante você tira da derivada. E vai sobrar o quê? A derivada de y, que é igual a 1. Então, resposta, x cosseno de x. Não precisou de usar a regra do produto. Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado com várias variáveis. Assusta. Muita gente erra. Mas é só você usar essa dica. Se estou derivando em relação a y, o que não é y é constante. Só isso. O que é difícil é você lembrar as regras lá do cálculo 1. Como deriva seno, como deriva tangente. Isso é difícil. Agora, quando tem várias letras, é só você entender esse padrão que vai dar tudo certo. E a regra do quociente? Lá no cálculo 1 a gente aprendeu que a regra do quociente, você deriva o de cima, depois multiplica pelo de baixo. Aí você deriva o de baixo e multiplica pelo de cima, e depois divide pelo de baixo ao quadrado. Essa é uma regra chamada regra do quociente. Famosa demais. Para você passar em cálculo de primeira, tem que saber isso aqui. Tá? Tem a demonstração dela. Vocês querem que eu demonstre? Se quiser que eu demonstre a regra do quociente, põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe eu faço uma live sobre isso. Mas qual é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira? Na hora de derivar um quociente, ele vai lá e deriva o de cima e deriva o de baixo. Você pode derivar o de cima e derivar o de baixo? Não. Se você fizer isso, já era. Perdeu. Tá? Não cometa esse erro. Então vamos lá. Qual é a derivada de seno sobre e elevado a x? Aplica a regra do quociente. Você vai derivar o seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno. Isso é fórmula. Vezes o de baixo. Aí o de baixo é só vir aqui e duplicar. Né? Só copiar e colar. Você não vai poder fazer como eu fiz aqui. Né? Você vai ter que escrever de novo. Então cuidado na hora de escrever de novo. Você tem que escrever exatamente o que está ali. Deriva o de cima, repete o de baixo. Depois coloca menos. Aí você deriva o de baixo. Qual é a derivada de e elevado a x? É elevado a x. A derivada de ax é ele mesmo. Vezes o de cima. Aí o de cima você vem aqui, copia e cola. Pronto, só isso.
e depois você divide por de baixo ao quadrado. Não tem derivadas. Você pega o de baixo, põe aqui e eleva a 2. É isso. Essa é a resposta. E se você tiver várias variáveis? Porque para você passar em cálculo de primeira, é comum você calcular derivadas de funções com x, y, z, w. Tá? Você vai começar a entrar no mundo de várias variáveis. Se você derivar em relação a x, y é o número. Ou seja, eu posso tirar o y da derivada. Esse é o segredo de derivadas parciais. Enxergar a letra como se fosse uma constante. Constante, você tira da derivada. Se eu estou derivando em relação a x, o y é número. Então aqui não precisa usar a regra do produto. Se você usar a regra do produto, vai chegar no mesmo resultado. Mas vai dar mais trabalho. Entendeu? Vai dar muito trabalho e provavelmente você vai cometer algum erro. Então faz assim. Qual é a derivada de e elevado a x? Aí a fórmula vai ficar e elevado a x e a constante continua multiplicando. Fechou. Não tem regra do quociente aqui. E na próxima? Eu estou derivando em relação a x. Se eu derivo em relação a x, está vendo esse y aqui? Esse y é um número. Espera aí, eu vou mudar um pouco isso, porque senão não vai cair numa regra do quociente. Vou pôr o seno em cima. Espera aí. Seno em cima, o E. Vamos colocar o y lá em cima. Pronto. Alterei um pouco para cair na regra do quociente, tá? Vamos lá. Vai ficar derivada do de cima vezes de baixo, derivada de baixo vezes de cima, mas sempre tira a constante. Tá vendo esse y aqui? Tira o y da derivada, porque você está derivando em relação a x. Se você tirar o y, vai sobrar a derivada de seno sobre e. Pronto. Quando você tira a constante, fica mais fácil. Nesse caso aqui, quando você tirou a constante, não sobrou um quociente. Então não precisou de usar essa regra aqui, né? Agora, nesse segundo exemplo, quando você tira a constante, sobra uma fração. Então, nesse caso, você vai aplicar a regra do quociente. O y fica com a derivada de seno sobre e. Já calculei aqui em cima, né? Vou copiar e colar aqui para a gente ganhar tempo. Então, é isso, pessoal. É isso. Derivada parcial não é difícil. O difícil é lembrar as regras lá do cálculo. Para você acertar derivadas parciais e passar em cálculo de primeira, já acostuma sua mente a enxergar letras como se fossem constantes. Se você deriva em x, y, z, w, j, é tudo constante. Com essa sacada, você vai acertar todos os exercícios de derivada parcial. Quais são os maiores obstáculos dos alunos que impedem eles de passar em cálculo? Virar a noite estudando. Pessoal, quem nunca, né? Ser humano, gosta de deixar as coisas para depois. Não é só eu ou só você, não. Isso aqui é comum. Tá? O problema é que você tem 3 dias para estudar o que o professor passou, sei lá, em 2 meses. Imagina o tanto de matéria que tem aqui. E muito aluno deixa a matéria acumular. Vira a noite, fica 3 dias acordado estudando para passar na matéria. Eu faço aulões de cálculo e o pessoal gosta demais, porque nesses aulões a gente fica lá 3 dias estudando sem dormir e consegue ir bem na prova. Mas não é todo mundo que aguenta isso aqui, não. Tem gente que vira a noite estudando e no outro dia não lembra nem o nome. Não lembra, esquece até o nome. Sabe a matéria, mas fica travado, entendeu? Essa técnica, essa estratégia de ficar virando noite estudando, de deixar os negócios para depois, é arriscado demais. Nem sempre dá certo. Eu já fiz muito aulão de cálculo, tá? Muito mesmo. Em semana de prova, sério, a prova dos meus alunos era 7h30. Os meninos saíram daqui 7
e 20. Ele chegava aqui em casa 23 horas da noite, 11 horas da noite, ficava aqui em casa até 7h20 e depois fazia a prova virado, com a matéria fresca na cabeça. Isso aqui é loucura. Imagina, eu fico lá 8 horas seguidas, passando todos os padrões do cálculo. Entendeu? Vai para a próxima. Entendeu? Vai para a próxima. É insano, é pesado demais, porque é muita matéria em um período pequeno de tempo. Tem gente que gosta desse desafio e deixa os negócios acumular para depois. Mas, se você não quiser arriscar, se você quiser garantir que vai passar em cálculo de primeira, não deixa a matéria acumular, galera. Já começa a estudar lá na primeira semana, entendeu? E começa a estudar identificando os padrões do cálculo. Isso aqui vai facilitar tudo. Se você identificar os padrões do cálculo, você vai ter que estudar muito menos do que você imagina. Matéria de limites, por exemplo. Pega a matéria de limites. Tipo 1 de limites. Faz lá 10 a 15 exercícios só do tipo 1. Quando você dominar o tipo 1, aí você vai para o tipo 2. Passo a passo. Sem misturar os padrões. Se você focar o exercício assim, seu estudo rende mais. Você não precisa de virar à noite em nenhum momento. O problema é que as listas da faculdade é tudo misturado. Tem mistura tipo 1 com 2, com 3, com 7, com 9. Aí você tenta fazer uma lista de cálculo e não fixa a matéria, entendeu? Isso também impede muito aluno de passar em cálculo de primeira. Então, tem gente que gosta de deixar tudo para depois e virar à noite estudando. Mas é muito arriscado, tá? É muito, muito arriscado. Eu não recomendo fazer isso, não. Exemplo número 1. Eu quero calcular as derivadas de primeira ordem, tá? Eu tenho x, y e z. Então, qual é a derivada de primeira ordem? O primeiro passo é você entender que essa função tem 3 derivadas de primeira ordem, porque são 3 variáveis. Então, você pode derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z. Agora, presta atenção. Se você quiser passar em cálculo de primeira, não coloca D aqui. Isso não é D. É um D meio torto. É tipo assim, ó. Você tem que colocar esse símbolo. É uma letra grega, chamada del rho. D é lá no cálculo 1, derivada de uma função só. De uma função com uma variável só. Quando tem várias variáveis, você coloca esse símbolo, essa letra grega chamada del rho. Muito aluno esquece disso aqui e o professor tira ponto. Tira ponto por causa de um erro bobo. Às vezes, são esses detalhes que impedem você de passar em cálculo. Às vezes ele vem aqui e tira 30% da questão, você tira uma nota baixa só por causa de nomenclatura, né? Cuidado com esse detalhe. Olha só. Se eu estou derivando em relação a x, y e z é número. Seno de y menos z. Gente, não estou nem aí. Estou nem aí para esse negócio aqui, ó. Isso aqui é constante. Isso aqui é uma constante, ok? Em relação a x é constante. Então eu não vou derivar seno. Muito aluno vem aqui e coloca cosseno. Não é isso. Eu estou derivando em relação a x, então esse é número. Qual a única função de x que eu tenho ali? É o x. Qual que é a derivada de x? 1. Então acabou. Essa é a resposta. Entendeu? O segredo para você resolver esse exercício é identificar quais são as constantes. Se eu derivo em x, y e z é constante. Então fechou. Agora, se você derivar em y. Se eu derivar em y, o x é uma constante, então o x fica. Agora, o seno de y menos z é constante? Não, porque tem y. Então, agora a gente mantém o x. Qual é a derivada de seno? Cosseno de y menos z vezes a derivada que está lá dentro, né? Regra da cadeia. Qual é a derivada de y em relação a y? 1. Qual é a derivada de z? 0, porque o z é constante. Então fica 1 mais 0. 1 mais 0 não faz diferença, né? Vou até cortar isso aqui. Então, tem que saber as regras do cálculo 1. Eu derivei seno, depois usei a regra da cadeia. E por último, qual é a derivada em relação a z? Em relação a z,
o x é um número. Esse é o segredo para você passar em cálculo de primeira. Você vai acertar as derivadas parciais. Sempre coloca a constante. Tira a constante da derivada. Aí agora você vai derivar o seno em relação a z. Derivado de seno é cosseno. E depois você tem que derivar o que está lá dentro em relação a z. Qual é a derivada de y em relação a z? Zero, porque o y é um número em relação a z. Qual é a derivada de menos z em relação a z? Menos 1. Então, nesse caso, você vai ter que multiplicar por menos 1. Pronto. Exercício resolvido. Agora, não adianta ficar só vendo eu fazer. Pega esse exercício aqui e dá uma revisada, tá? Só lembrando que para você calcular as derivadas parciais, tem que saber as regras de derivação do cálculo 1. Derivada de seno, cosseno, produto, quociente, cadeia. Se você não sabe essas regras, é quase impossível entender essa questão aqui. Vocês querem que eu faça uma live sobre regras de derivação? Põe aqui nos comentários, tá? Quem sabe isso pode ser o tema da próxima live. Questão número 2. XYZ ao quadrado vezes tangente de YT. Tem 4 variáveis aqui. Que doideira. Sério, você já viu uma função de 4 variáveis? Você nem consegue esboçar. Porque quando você tem 2 variáveis, né? Quando você tem 2 variáveis, x e y. X e y. Quando você tem 3 variáveis, dá para esboçar o gráfico também. Pode dar uma esfera, um paraboloide. Mas e a quarta dimensão? E o t? Onde que fica o t aqui? Não tem como. A gente não consegue esboçar. Normalmente, na física, a gente fala que a quarta variável é o tempo. Enfim, não vou entrar nesse mundo, não. Bora focar no cálculo aqui. Não me preocupa com o esboço do gráfico. A gente não vai esboçar gráfico, mas é possível fazer as contas. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, acostuma com a ideia de que a função pode ter várias variáveis. E para de ficar perdendo o seu tempo preocupando com o gráfico. Você só vai ter interpretação gráfica se tiver uma variável, 2 variáveis ou 3. Então, bora resolver. Eu posso derivar a função f em relação a x, posso derivar em relação a y, posso derivar em relação a z, posso derivar em relação a t. Essas são as derivadas de primeira ordem. Se o enunciado pedir para você encontre as derivadas de primeira ordem, são 4 respostas. Beleza? 4. E muita gente, lá no cálculo 1, se pedir para derivar, como só tem x, é uma função só. Aqui em derivadas parciais, derivada de primeira ordem, você tem várias funções. Não vai ser uma só, não. Então, para cada variável, você vai ter uma derivada. Tudo bem? Aí tem as derivadas de segunda ordem também. Começa a ficar divertido. Porque, olha só para você ter uma noção. Não vou explicar a derivada de segunda ordem aqui, não. Mas, você vai pegar essa derivada aqui e derivar em x, em y, em z, em t. Essa aqui vai virar 4 também. Essa aqui vira 4. Essa aqui vira mais 4. Então, se pedir as derivadas de segunda ordem, você vai colocar 16 respostas. Então, assim, é meio... A chance de cair numa prova é meio baixa, né? Porque vai dar muito trabalho. Enfim. Vocês querem que eu faça uma live sobre derivada de ordem superior? Põe aqui nos comentários. Tem muita aplicação, tá? Às vezes cai na prova. Só que não pede para calcular todas. Pede para calcular uma derivada de segunda ordem. Então, bora derivar em relação a x. Tudo que não é x é número. É isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Anota isso no seu caderno. Se eu estou derivando em relação a x, y, z, t, é tudo constante. Olha como que é fácil. Tudo isso aqui, você repete. Acabou. Isso é número. Agora, deriva o x, que a única função que tem x ali é o próprio x. Qual é a derivada de x? 1. Acabou o exercício. Está vendo o poder de identificar a constante na função? E se você derivar em relação a y? Aí você tem que tomar cuidado. Porque se você derivar em relação a y, o x e o z são constantes. Mas y e tangente de yt não é constante, não.
Aí você tem que usar a regra do produto aqui, que é um produto de duas funções. Qual é a derivada de y? 1 vezes o segundo, sem derivar. O segundo é a tangente de yt. Pronto. Mais, agora deriva o segundo. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado. Isso é fórmula, tá, gente? Secante ao quadrado de yt vezes derivada de yt, que vai dar t. Derivada de yt em relação a y é t. Por quê? O t é constante, né? Então, derivei o segundo vezes o primeiro. O primeiro é y. Pronto. Resolvi o exercício. Essa aqui foi mais difícil, porque a gente teve um produto de duas funções de y, aí tem que usar a regra do produto. Agora vamos derivar em relação a z. Em relação a z, galera, o x, o y e o t são constantes. Então não vai ter regra do produto. Quem não conhece essa técnica de tirar constante vai ficar usando a regra do produto toda hora. Você só usa a regra do produto se tem produto de duas funções de z. Não tem duas funções de z. A única função que tem z é o z ao quadrado. Qual é a derivada de z ao quadrado? 2z. Acabou o exercício aqui. Entendeu? Fica mais simples. Você passar em cálculo de primeira, sempre tira as constantes antes de derivar. Isso facilita demais. Agora, para finalizar, a gente vai derivar em relação a t. Eu vou copiar isso aqui lá embaixo para facilitar a visualização, tá? Pensa comigo. Se eu estou derivando em t, o x, o y e o z são constantes. Tangente de yt, como tem a variável t, aí não é constante não, tem que derivar. Qual é a derivada de tangente? Secante ao quadrado do yt vezes a derivada de yt em relação a t, que vai dar y. Então aqui eu usei derivada de tangente com cadeia. São as regras lá do cálculo 1. Para você saber a derivada parcial, tem que saber, né, aquela tabela de derivação. Então acabou. É isso. Se você tira a constante, esse exercício fica simples, tá? Se você não entendeu o que eu falei, provavelmente é porque você não sabe as regras de derivação lá do cálculo 1. Tá? Põe aqui nos comentários. Me fala se você tem dificuldade de memorizar as regras de derivação. Me fala o que você achou desse exercício. Dá um feedback aí. Quem sabe eu faço uma live aprofundando mais nas regras de derivação lá do cálculo 1. Né? Última questão. Mais uma função de 4 variáveis. Como tem 4 variáveis, a gente pode derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z e em relação a t. Como a função tem 4 variáveis, você vai encontrar 4 derivadas parciais. São as derivadas de primeira ordem. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber identificar as constantes. Se eu estou derivando em relação a x, t, z e y2 é tudo número. Olha que fácil esse exercício quando você identifica isso. Tá vendo aqui? Tira o x. Esse termo aqui, ó, tudo isso aqui é uma constante. Então isso aqui vai ficar multiplicando a derivada do x. Qual que é a derivada de x? 1. Acabou o exercício. Só isso. Agora, se você não sabe identificar as constantes, você vai ficar usando a regra do produto aqui, vai ficar perdendo tempo e não vai passar em cálculo de primeiro. Né? Vamos lá. Deriva em relação a y agora. Mesmo esquema. Pega isso aqui. E você tem que entender que o x, o t, o 2z é tudo constante em relação a y. Então, todo esse termo aqui é uma constante. A constante fica e você vai derivar a função que tem y. Qual é a derivada de y ao quadrado? 2y. É a regra do expoente. Essas regras de derivação tem uma tabelinha, né? Normalmente ou a gente decora ou consulta a tabela. Então, bora para a terceira derivada parcial. Se você derivar em relação a z, aí você consegue tirar o x e o y do numerador e vai sobrar isso aqui para você derivar. Eu posso tirar o t? Não pode tirar o t, porque o t está somando. Você só tira a constante que multiplica. Para você resolver exercício
eu recomendo que você reescreva com expoente negativo. Isso aqui está elevado a menos 1, tá? Quando você escreve com expoente negativo, não é fração mais. Aí você não precisa usar a regra do expoente. Fica mais fácil. Se está mais fácil, a chance de você errar é menor e você passa em cálculo de primeira. Então, está elevado a menos 1. Como que deriva isso aqui? Baixa o expoente, que é menos 1, repete o que está lá dentro e eleva a menos 2. Né? Baixa o expoente é menos 1. Vezes a derivada do que está lá dentro. Qual a derivada de t em relação a z? É 0, né? Nem precisava de colocar. Qual a derivada de 2z em relação a z? Aí vai dar 2. Então, 0 mais 2. O 0 não precisava de colocar o 0, tá? Eu vou colocar aí só para ficar mais didático. Então, essa é a resposta. Agora, quem não coloca expoente negativo vai ter que ficar usando a regra do quociente aqui. E, por último, a gente vai derivar em relação a t. A derivada em relação a t, ela é muito parecida com a derivada em relação a z. Isso aqui é uma constante, então ela fica separada. O que sobra lá dentro, a gente pode enxergar como expoente negativo. Isso aqui é t mais 2z elevado a menos 1. Entendeu? Agora, é muito mais fácil derivar com expoente do que com fração. Isso é uma forma de você fugir da regra do quociente. Tá? Anota isso aí. Para você passar em cálculo de primeira, tem que fazer o possível para facilitar a resolução do exercício. Olha só. Baixa o expoente, que é menos 1. Repete o que está lá dentro, que é t mais 2z. Eleva a menos 1, menos 1. Depois deriva o que está lá dentro em relação a t. Qual a derivada de t em relação a t? 1. Derivada de 2z em relação a t é 0. Porque o z é um número. Então fica 1 mais 0. O segredo para você acertar os exercícios de derivada parcial e passar em cálculo de primeira é saber identificar as constantes. E antes de derivar, remova a constante da derivada. Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu na live 64? O tema foi derivadas parciais. Eu resolvi 3 exercícios de várias variáveis, em função de 3 e 4 variáveis aqui. Eu fiz uma revisão com vocês do que é derivada parcial, qual que é a notação que você usa, o que é derivada de primeira ordem. Passei também a regra do produto adaptada para várias variáveis, regra do quociente, que a gente aprende no cálculo 1, adaptado para várias variáveis. Passei também algumas dicas, né, de estudo para quem fica virando noite estudando aí e não passa em cálculo primeiro por causa disso. E resolvi 3 questões aí bem passo a passo. O ideal é você pegar essas questões e tentar fazer de novo, né? Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Foram mais de 30 minutos de live, né? Teve muito conteúdo. Só que se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Tem outras matérias que não deu tempo de falar aqui. Eu sempre gosto de aprofundar num tema específico. Por exemplo, derivada de ordem superior. A gente viu derivada de primeira ordem, mas tem de segunda, de terceira, de quarta ordem. Problemas de otimização com várias variáveis. Imagina se você tem uma função de 3 variáveis e você quer achar o ponto máximo, o ponto mínimo. Aí vai envolver matriz hessiana, cálculo de determinante. Então, assim, tem muitas outras matérias. Regra da cadeia. Como que você aplica a regra da cadeia no mundo de várias variáveis? A regra da cadeia para várias variáveis é mais complicado. Não é só derivar o que está lá dentro, você tem que montar um diagrama. Enfim, se vocês quiserem que eu fale mais sobre cálculo 2, sobre o mundo de várias variáveis, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. Se tiver lista de exercícios também, de cálculo 1, 2, 3, 4, pré-cálculo, manda essa lista para mim. Me acha aí nas redes sociais. Tem meu WhatsApp aqui no canal também. Manda essa lista para mim, porque eu vou te ajudar. Valeu!